Nos últimos anos, uma palavra passou a aparecer praticamente em todas as reuniões que eu fiz com os empresários. E essa palavra é transformação. Pode ser transformação digital, pode ser transformação cultural, pode ser transformação comercial, pode ser transformação organizacional, mas o que parece é que toda empresa ela precisa se transformar. E depois de mais de 2 décadas acompanhando empresas em crescimento, eu comecei a perceber uma coisa muito curiosa. Muitas empresas mudam, mas pouquíssimas empresas, de fato, realmente se transformam. E existe uma diferença gigante entre essas duas palavras. É exatamente sobre isso que eu quero conversar hoje. Há pouco tempo, eu participei de um projeto que logo na primeira semana eu alinhei com os empresários e nós reorganizamos os processos. Nós redefinimos responsabilidades, nós criamos indicadores, estabelecemos uma rotina nova. E no final dessa semana, um dos sócios me olhou e disse: Ricardo, parece uma outra empresa. Eu dei aquela risadinha e respondi: ainda não. Ele ficou me olhando sem entender nada, tipo assim, o que você tá falando? E aí eu disse: porque mudar é relativamente fácil. Você troca as pessoas, você troca um software, você troca de organograma, você modifica o processo, você troca uma consultoria. Tudo isso é real, é uma mudança, mas a transformação é uma outra coisa. A verdadeira transformação, ela acontece quando aquele novo comportamento, ele continua existindo meses depois, mesmo depois que aquele projeto terminou. É quando ninguém mais precisa mandar, quando tudo isso virou uma cultura, quando isso virou uma decisão automática, um critério de decisão, quando a empresa deixa de voltar àquele comportamento anterior que já não fazia sentido. Ao longo da minha carreira, eu vi empresas investir milhões em transformação, novos RPs gigantes, robustos, novas consultorias, várias áreas, planejamento estratégico de um jeito, de outro, organogramas, treinamentos, mas depois de alguns meses, tudo voltava a ser como era antes. E o problema nunca era o projeto. O problema era imaginar que a transformação acontece num PowerPoint, acontece numa IA, acontece numa reunião robusta, mas não é isso. Ela acontece em decisões repetidas todos os dias. Isso conversa muito com as pesquisas recentes da McKinsey. Boa parte das iniciativas de transformação não alcançam os resultados esperados. E quando analisamos os motivos, eles normalmente não estão na estratégia. Eles estão na execução, na liderança, na capacidade de sustentar os novos comportamentos, a nova estrutura. Hoje eu faço uma pergunta muito simples. Se retirarmos todos os controles da empresa, ela continua funcionando do mesmo jeito? Ou ela vai voltar exatamente com o comportamento anterior? A verdadeira transformação não é aquilo que acontece quando o consultor está presente, é aquilo que continua acontecendo quando ninguém mais está olhando. Talvez seja por isso que eu tenha deixado de usar tanta palavra transformação. Hoje eu gosto muito mais de uma outra palavra, que é a sustentação. Porque crescer é relativamente comum. De muitas maneiras a gente consegue crescer. Transformar já é muito difícil, mas sustentar uma transformação ao longo do tempo, esse talvez seja o maior desafio de qualquer organização. Na sua experiência, qual foi a transformação mais difícil de sustentar que você já conheceu, que você já vivenciou ou que você já ouviu falar dentro de uma empresa? Deixa aqui nos comentários. E para quem quiser, eu escrevo uma coluna semanal para o jornal Giro. Eu fiz um artigo sobre isso e eu vou deixar aqui na descrição para vocês acessarem o link. Até a próxima!